E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá embalar para a segunda aula? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho mais do que eu falei na primeira aula. Na primeira aula eu dei um panorama bem geral e agora eu vou falar mais especificamente como é que funcionam as questões do Enem, especialmente em relação aos gêneros. Lembra que eu falei na primeira aula o que era gênero? Então a gente vai falar de alguns textos que já caíram no Enem e quais são os gêneros e as habilidades também que estão envolvidas, tá bom? Vamos lá? Presta atenção que é bem bacana essa aula. Vamos lá, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a aula 2. A gente vai avançar um pouquinho em relação à aula anterior, tá bom? Eu pus esse título de Explorando as Habilidades porque não sei se vocês lembram, se vocês não lembrarem, voltem lá na aula 1. A gente trabalhou com as habilidades Enem, a gente falou das habilidades Enem, tá? Então hoje a gente vai explorar um pouquinho mais dessas habilidades, beleza? Vamos embora? Bom, então a gente tem aqui um texto típico de gênero que aparece nos vestibulares, especialmente agora aqui a gente falando de Enem, que é um texto que se você olhar para a cara dele, você já vai identificar qual é o gênero. Lembra que eu falei para vocês prestarem sempre atenção na fonte, porque a fonte, olha que tem a fonte aqui embaixo, ela vai te dar um monte de informação. Por exemplo, essa daqui está falando que é uma extensão GOV. O que quer dizer isso? Se é GOV é porque então é governamental, então é de algum governo especificamente. Lembra que a gente pode ter .com, .edu, tá? .org. Então cada uma dessas extensões elas indicam uma coisa diferente. Então o edu é um texto de fonte educacional, de alguma instituição educacional. Org geralmente é uma organização não governamental. Tá? .com geralmente é uma coisa mais comercial, né? Então, o GOV é de fonte governamental, oficial de algum estado, um país, uma cidade. Bom, a gente tem que entender o que é esse CT. O CT deve indicar de qual governo que a gente está falando. Se você bater o olho de novo no texto, vocês vão ver isso aqui, ó. Connecticut. Então, aí eu já começo a perceber que se é Connecticut, CT deve ser do governo de Connecticut, que é um estado dos Estados Unidos, tá bom? Então, isso aqui é um texto que foi feito pelo governo do estado de Connecticut. E qual que deve ser o nosso público-alvo aqui? Qual é o público-alvo deste texto? Deve ser os moradores desse estado, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode olhar? Se a gente tem aqui, isso aqui, essa ilustração, lembra que a gente sempre tem que olhar todas as ilustrações, tudo que o texto nos dá. A ilustração tem alguma informação importante aqui. Está escrito lá, Connecticut Guide to Emergency. A palavra guide, ela é uma palavra cognata ao português. O que quer dizer uma palavra cognata? Cognata é que parece com o português. Como o inglês também tem a influência do latim, não totalmente como a gente, que a gente praticamente 100% da nossa língua vem lá de origem latina, no caso do inglês, ele tem uma grande parcela que vem do latim, a gente tem uma parcela que vem das línguas anglo-saxônicas e tal. Quando a gente pega essa palavra guide, ela aparece com o português, portanto a gente chama isso de cognata, a palavra cognata. Então em português e em inglês elas têm o mesmo sentido, então é um guia. Tá? Um guia para quê? Emergency, mais uma palavra cognata. Então a gente já sabe que é um guia para emergências, tá? Beleza. Então o governo de Connecticut está interessado que a sua população tenha informações sobre guias ou o que fazer em caso de emergência, concordam? Aí a gente tem aqui alguns exemplos do que poderiam ser emergências. Olha lá em cima, vamos voltar lá para o início do texto. Tem escrito assim, Global Flu Pandemic. Depois, 9/11 Terrorism, Earthquake Haiti, Katrina Hurricane, Chernobyl Nuclear. Então lembra que vocês, meus queridos aí alunos que estão se preparando para o Enem, vocês são pessoas que têm que estar antenadas, né? Então vocês sabem mais ou menos o que a gente está falando aqui, ó. 9/11 Terrorism é o que aconteceu lá em Nova York, nos Estados Unidos, em Washington, em 11 de setembro, chamado de 9/11. Lembra que 9 é setembro, em inglês, especialmente americano, vem um mês antes, né? Então, o 9 aí é setembro, 11 foi o dia 11 de setembro. Quando a gente vê o Haiti,
earthquake. Se vocês lembram aí, historicamente, a gente teve um grande terremoto no Haiti, tá? Então, earthquake, terremoto. Katrina. Katrina foi o nome de um furacão super animal que teve lá nos Estados Unidos, na região, lá na Louisiana, na região de New Orleans, que também acabou com a cidade e tal. Chernobyl, nuclear. Então aí Chernobyl já lá na Rússia, que teve também um problema, um acidente nuclear sério lá. Eu pulei lá em cima, né? O que a gente tem? Flu pandemic. Flu, gente, ela é a abreviação de influenza, tá? Sabe quando você está com uma gripe muito forte que você vai ao hospital e eles fazem um teste de influenza? Influenza é a palavra original, flu, aqui ó, mais curtinha, né? É gripe, então. Uma pandemia, o que seria uma pandemia? Lembrar a diferença de que é uma epidemia e uma pandemia? Boa, né? Ó, epidemia é local, pandemia é global. Tá escrito aqui, lá no global. Olha lá o global, olha lá o global aqui, gente, indicando que é o mundo inteiro, né? Todo mundo está sujeito a essa pandemia aí de gripe, tá bom? Bom, então a gente tem casos que seriam considerados o quê? Emergências. E aí vem aqui o Connecticut com um ponto de interrogação falando, o que seria esse ponto de interrogação? Olha lá, eu estou falando todos esses, pandemic, terrorism, earthquake, hurricane, nuclear, e aí vem Connecticut. Então, qual seria a intenção desse ponto de interrogação aqui? É do tipo, e aqui em Connecticut? Que tipo de problema a gente poderia ter? Que tipo de emergência a gente poderia ter? E aí vem outra pergunta. Would you know what to do if a disaster struck here? Olha lá, outra palavra cognato, olha lá, disaster, que é desastre, né? Então, aqui tá falando para você, leitor, você saberia, né? O que fazer, what to do if a disaster struck here? Aqui onde? Aqui em Connecticut, né? Então você saberia o que fazer? E aí vem aqui um learn to live prepared. Então aprenda, é o que a gente está fazendo aqui, né? De aprender. Aprenda a estar preparada. E aí vem de novo a palavra aqui, ó. To learn more about living prepared, go to. E aí eles dão o site para onde você tem que ir. Tá? Bom, então se a gente viu tudo isso, que tipo de texto que é esse, gente? É um texto da internet, tá? Por isso que ele tá falando assim, ó, go to, um jeito de você vai lá, clica e você é transferido aí, você vai se conectar com esse site oficial do governo de Connecticut, beleza? Deu para entender o texto? Bom, você vê que esse é um texto que tem muitas informações para vocês. Às vezes não está escrito por extenso, tudo, né? Como a própria pergunta aqui, o Connecticut, só tem o Connecticut ponto de interrogação, não tem uma informação. O que fazer se acontecesse isso aqui em Connecticut? Mas dá para a gente deduzir, tudo bem? Vamos para a pergunta? Esse é um texto que caiu no Enem em 2016. Isso é uma habilidade 7. Vamos recordar o que é habilidade 7? Habilidade 7, gente, é uma das habilidades para a língua estrangeira no Enem que tem a ver com um fundo social. A ideia é que a gente tenha um texto que de alguma forma trabalhe com o social. A gente tem muito exemplo disso, são as campanhas. Esse texto aqui é uma habilidade 7 porque é para a população de um estado e é um jeito de fazer as pessoas estarem alertas para eventuais emergências, tá? Isso é uma habilidade 7, sempre um texto com um intuito, com um objetivo social de atender uma população, um grupo social, tá bom? Pergunta. Orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Olha lá, sites oficiais é um site governamental aí neste caso, tá? Ao clicar no endereço eletrônico mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem acesso vamos ver. Então, olha lá, sempre, gente, presta muita atenção na pergunta, você tem que ver qual é o comando, o que eles estão te dando de informação. Vocês podem reparar, a gente vai ver várias questões do Enem, que os enunciados às vezes são bem longos. Os enunciados já estão dando um monte de informação para vocês. São informações importantes para você chegar na resposta correta, tá? Então, ele está primeiro fazendo um resuminho do que era o texto. Ó, orientações à população são encontradas também em sites oficiais. Então,
Então, o texto era um site oficial do governo e está fazendo o quê? Está dando orientação à sua população. Por isso que é a habilidade 7, tá? Tá falando lá. Se você clicar no endereço eletrônico, vou voltar lá para vocês lembrarem. Ó, lembra que eu falei? Go to. Então, é para você clicar aqui, tá certo? Então, quando a gente clica aí, quando a gente clicar nesse endereço eletrônico que foi mencionado, o que é que você, leitor, terá acesso? Ao quê? Então, vai lá. A. Ações do governo local referentes a calamidades. B. Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. C. Tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. D. Informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. E. Medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Vamos parte por parte, vamos tentar vendo o que está errado, vamos ver o que está errado, vamos eliminando o que está errado? Olha, eu posso te falar, por exemplo, que essa aqui está bem errada, desastres naturais. Por quê? Porque se fosse desastres naturais, a gente só teria exemplos de desastres naturais lá em cima. E o que a gente tinha? Olha lá, tinha pandemia, terrorismo é natural? Não, isso é feito pelo homem. O earthquake, que é um terremoto, sim, é natural. Hurricane, que é o furacão, sim, é natural. Nuclear? Não, desastre nuclear é algo aí pertencente à ação do homem. Então, essa já está errada, né? Vamos lá, clicando no que está errado, tá? Que mais? Eles na D também está errado, quando a gente fala assim, informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut. Lembra que eles falam de vários lugares, Haiti, Chernobyl, então não, também não é acidentes em Connecticut. Medidas de emergência serem tomadas em catástrofes? Pode ser? Vamos ver as outras? Relatos de sobreviventes em tragédias marcantes. Será que esse texto governamental está dando relato? Teve alguma informação no texto que falasse disso? Não, então não tem relato nenhum. A. Ações do governo local referentes a calamidades. Eles estão falando quais são as ações do governo? Então, a gente está entre A e E. Ações do governo ou medidas de emergências a serem tomadas? Se a gente olhar mais uma vez, eles falam assim, preparedness, ó, nessa palavra aqui, preparedness, deixa eu marcar ela aqui para vocês. Preparedness. Ó, se eu cortar essa palavra aqui, ness, gente, é um sufixo referente a substantivo, tá? Prepared é preparado, é uma palavra cognata. Então, se você está preparado. Então, quando eu falo preparedness, eu estou falando que é a ação de estar preparado. O que eles estão falando lá? Esse é um guia de emergência que é para você estar preparado. Olha de novo aqui nas instruções. To learn more about living prepared. Aqui também, ó. Learn to live prepared. Então, quando eles falam aprenda a estar preparado, qual a informação que eles estão querendo te dar? Eles estão falando das ações do governo local referentes a calamidades ou medidas de emergência a serem tomadas em caso de catástrofes? Melhor E, né, gente? É como você deve se preparar. Então, quais são as medidas que a gente tem que tomar, então a serem tomadas é uma ação futura em caso de catástrofes. Tudo bem? Então, a letra E. Foi fácil essa? O que vocês acham? Vamos para a próxima? Olha, esse é mais um texto que também caiu no Enem. Eu mostrei ele na aula 1, a gente não falou muito, mas de novo, olha, eu quero que você bata o olho no texto e pense, onde que eu acharia esse texto? Bom, tem algumas indicações, lembra que a gente sempre tem que buscar as dicas no próprio texto, né? Algumas indicações nos falam, né, nos demonstram onde esse texto poderia estar. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui em cima. Ó, tem escrito assim, English, espanhol, francês, italiano. O que é isso? Onde que a gente encontra isso? O que você pode escolher a língua? Já deu uma dica aqui, né? Outra coisa que a gente tem um nome aqui que tá tudo junto, We Feedback, tá? Esse nome aqui, We Feedback, dá também uma dica, tá? Tem uma outra coisa que a gente tem do tipo join, que é assim, associe-se, porque eles falam, você já é um membro? Então, associe-se.
Então, o que a gente tem aqui? A gente tem vários lugares para você clicar. Se você tem coisas para clicar, é que você sabe que isso aqui está na internet, tá? Se a gente olhar aqui embaixo na fonte, olha a minha fonte sempre me ajudando, tá lá http tal, wefeedback.org. Olha lá, gente, .org agora. Então, a gente tem de novo uma extensão que nos ajuda aí. Deve ser de uma organização, deve ser não governamental, deve ser sem fins lucrativos, provavelmente e tal. Chama WeFeedback, que está lá no topo do nosso texto. Então isso aqui é um site dessa organização e vamos ver o que eles querem. Lembra que uma organização, ela também tem um fundo social. Lembra de novo que a gente está aqui falando de habilidade 7, ó, essa aqui mais um exemplo de habilidade 7, tá? A gente pode olhar tudo no geral e aí a gente ir para a pergunta ou a gente pode ler tudo do texto. Então isso daí vai ser uma opção que vocês que vão ter que decidir o que fazer, tá? Vocês podem dar essa olhada geral, identificar mais ou menos do que se trata e ir para a pergunta. Ou vamos lendo linha por linha, tentar entender tudo. Não é para vocês ficarem parando em toda palavra que não souber, tá, gente? Porque isso só faz a gente perder tempo. Mesmo quando a gente está lendo na nossa língua mãe, está lendo um texto em português, aparecem coisas que a gente não sabe. E você não para procurar no dicionário toda a palavra que você não sabe naquele momento da leitura. O que você faz? Ignora e vai em frente. Porque a primeira leitura que a gente faz, rapidinho, é só para identificar sobre o que é. Ó, tem algumas perguntas muito importantes para vocês responderem quando vocês leem um texto. Ó, sobre quem é? Tem alguém importante ali? Onde? Que nem aquele outro desses que a gente viu que era de Connecticut, era uma informação importante. Quando? É uma coisa atual? É datada de alguma data especial? E o quê? Toda vez que a gente está fazendo um resumão de um texto, né, especialmente aí de um texto como esses que aparecem no Enem, a gente tem essas 4 perguntas para a gente tentar responder. Sobre quem é, onde passa essa história, esse caso, quando, se é uma coisa recente, se é antigo, se é atual, se é sobre o tempo presente ou não, e o que, tá? É mais ou menos como você vai ao cinema e assiste um filme e depois você vai contar para um amigo. Pô, assisti um filme, é com fulano, você tá falando quem? Ou sobre um personagem X, você fala o nome do personagem, ou quem é, que aí você pode falar onde ele tá, em que época é, o que ele faz, tá? São coisas bem interessantes para a gente fazer um resumão, sem dar spoiler, por exemplo, num filme que você acabou de assistir, tá bom? Bom, então aqui a gente sabe que está falando do WeFeedback, que é, então, uma organização, tá? Tem uma outra palavra muito bacana aqui que é feed. Feed. Essa palavra feed, gente, quer dizer alimentar. Alimentar. E também tem um jeito de falar de feedback. É uma palavra que a gente até pega emprestado do inglês e se usa muito aqui no Brasil já, que é essa coisa de você dar um feedback para alguém, você dá um retorno, você falar como é que foi, você faz uma avaliação, você dá um feedback. Aqui, então, a gente acaba tendo um trocadilho, né? Então, tem we feed, que é nós alimentamos, de volta, pode ser essa interpretação, ou eu posso falar we, que nós é que estamos envolvidos nesse feedback, nesse retorno, tá? Bom, o que mais que eles falam? In the developed world, life puts tasty food on our plates all the time. French sausage, avocado, or chocolate cake. We all have our favorites. If we take just one of these things and give it back or feed it back, we can help change the lives of hungry school children around the world. Olha que interessante. Então, é um feedback, então, de alimentar, e eles estão falando aqui de coisas que a gente poderia give back, dar de volta, dar para alguém. Feedback, dar de volta. O back sempre tem essa ideia de retorno, tá? E aí ele fala, we can help change the lives of hungry school children. Então, de quem é que está sendo, de quem que o texto fala? Ou é para quem esse trabalho? É para crianças de escola, né, estudantes que estão com fome, estão famintos, estão hungry. Onde? Around the world, por todo o mundo, tá? No mundo inteiro. E aí a gente tem aquela tela típica de internet mesmo, olha lá, tem My Name Is, aí tem um quadro que você tem que preencher. I want to share, olha lá os 3 pontinhos.
mais um negócio que cada um preenche. Então, o cara entra nesse site, ele vai pôr lá qual é o nome dele, o que ele quer compartilhar, e aí ele fala, I usually pay. O que é pay? Pay é uma palavra que vocês devem conhecer, que é de pagar. E usually quer dizer, ó, geralmente, frequentemente, usualmente eu pago tanto, $20. Tem o USD, que é a US Dollars, ou American Dollars. Então, quanto eu pago em dólares americanos? $20 por um prato desse aí, ó, de sushi, tá? More servings will feed more children. O que a gente tem aqui? Ó, a gente tem um lugar que você também vai ter que marcar. É quantos servings. O que será que são servings? Services é quantos pratos você estaria pagando. Por quantos pratos? Ó, se ela falou que ela paga $20 por um prato, e aí ela pôs 3, e aqui o total de 60, ela tá fazendo uma doação aí de $60, tá? E aí tem aqui, feed them now. Feed them now, alimente-os agora, tá? E aí tem aquela frase que é para apelar aí para sua sensitividade, a sua sensibilidade de if you share, you will feed 240 children. Se você compartilhar, você irá alimentar, você alimentará 240 crianças. Então, olha só, é um jeito de você ajudar alguém que está, a palavra hungry, com fome, tá bom? Vamos para a pergunta. Essa caiu no Enem de 2014, ó lá, mais uma vez habilidade 7. Veja, é importante que todo ano, pessoal, cai pelo menos uma questão, uma das questões que vai cair esse ano é uma questão de habilidade 7, que então tem esse fundo social. Geralmente, uma campanha, pode ser como esse aqui, que você tem uma instituição que atenda aí pessoas carentes, famintas, seja lá quem for que eles vão estar fazendo essa assistência, tá? Pergunta. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Ó, sempre aqui é um contexto, a pergunta te dá um contexto. Então, para que a internet serve? Ela também serve para você ter contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Watts, lembra Kate Watts, que a pessoa escreveu lá My Name Is? Olha lá, My Name Is Kate Watts, estava aqui o nome dela, tá? Olha lá, Kate. Bom, ela é uma internauta. E o que é que ela fez quando ela foi para essa página do site WeFeedback? A. Comprou comida em promoção. B. Inscreveu-se em concurso. C. Fez doação para a caridade. D. Participou de pesquisa de opinião. E. Voluntariou-se para trabalho social. Olha, cuidado para não ser levado pela palavra social em vão, tá? É um trabalho social, mas ela não está se voluntariando para trabalhar. Ela está voluntariamente fazendo o quê? Doação. Ela está doando. Ela doou $60. Então, ela pôs lá um prato que ela gosta, que é sushi. Ela pôs quanto custa. Geralmente, ela paga $20 por um prato de sushi. E aí, ela pôs ali que ela poderia pagar 3 pratos desses como doação. Então, ela fez uma doação de $60, tá? É isso que ela fez. Doação para caridade. Beleza, pessoal? Tá fácil? Vamos mais uma? Bom, outro tipo de texto agora, um texto diferente. A gente viu aí um governamental, o outro de uma instituição provavelmente não governamental. E aqui a gente tem uma charge, tem um cartoon. Esses cartoons também, olha, geralmente cai um cartoon. Toda edição do Enem, pelo menos um cartoon a gente tem na parte de inglês. Geralmente, tá? Mas vocês vão ver que ao longo da prova tem muitos cartoons. Vão aparecer lá em português, pela parte de artes, de história, de sociologia. Cai cartoons em todas as provas, né? Tanto de ciências da natureza, ciências humanas, sempre cai, tá bom? Então, a gente tem aqui um cartoon e vamos usar aquilo que eu falei no slide anterior. Vamos tentar responder as perguntas quem, onde, vamos lá? Bom, quem vocês acham que são esses personagens? O que eles representam? Ó, a gente tem aqui uma pessoa com alguma coisa na mão que é bem familiar para as pessoas aí que estão aqui estudando para o Enem. Parece um professor com giz na mão, né?
E quem que será que é essa cidadãzinha aqui? Ah, deve ser uma aluninha, né? Deve ser um aluno, uma aluna aí que está aqui conversando com essa professora. Outra coisa importante, veja que quem está de boca aberta é que está falando, tá? Então, essa parte aqui de baixo, que está entre aspas, é a fala da aluna, da estudante, tá bom? Então, a gente tem provavelmente uma professora e sua aluna. E onde que elas estão? Provavelmente numa sala de aula, porque a gente tem alguma coisa aqui atrás que parece ser um quadro, tá? Um quadro que a gente chamava de quadro negro, esse não é negro, tá? E tem alguma coisa escrita aí que essa professora deve ter escrito para essa classe. Reports due today. Não entre em pânico se você não souber alguma palavra. Por exemplo, você sabe o que é do? Eu não vou falar ainda, porque vocês vão ver que vai aparecer isso na instrução do exercício. Vamos ver o que a menina falou? Ela fala o seguinte: My report is about how important it is to save paper, electricity and other resources. I'll send it to you telepathically. Safadinha, essa nossa aluna aqui. Olha lá, o que ela fala? Eu vou mandar, tá no futuro aqui, ó. Eu vou te mandar telepaticamente. Então, ela tá falando de um report. Olha lá em cima, que os reports do today, tá? O que são esses reports do today? Vamos lá. E ela tá falando que o report dela é sobre how important, important, palavra cognata, it is to save, economizar, paper, electricity and other resources. Não vou falar muito que eu quero ver a pergunta para você me dizer aí, na sua casa, o que é que eles estão querendo dizer com isso. Olha lá, Enem 2011, habilidade 7 de novo, aqui a gente tem. Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos para A. Discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. B. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. C. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. D. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Ou E. Convencer de que fez o relatório solicitado. Olha, de novo, a gente tem um enunciado aqui do exercício de 4 linhas, bastante grande, né? Então, olha lá, de novo, o início te dá um contexto, te dá uma explicação. Ó, na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe. Bom, para aí. O que eu já consigo concluir, então? Essa professora, que estava ali na charge, ela deve ter passado uma atividade extra-classe, tá? Então, deve ser uma atividade de casa, um trabalho e tal. E aí está escrito outra coisa aqui na sequência do enunciado. Esses professores marcam uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. Se a gente voltar lá, então o que ele teve de trabalho? Isso aqui, esse é o trabalho. O report é um relatório. Para quando é? A data está aqui também, hoje. Era para entregar hoje. Será que a nossa menininha fez? Pelo jeito não, né? Então, vamos agora sim, eu posso te explicar o que é esse do, porque você já deve ter entendido. O do indica o prazo. É para quando é, tá? Toda vez que eu falo, olha, gente, a gente vai fazer essa lição, esse trabalho, e vai ser para ser entregue no dia X. Ah, é para terça-feira que vem, por exemplo. Eu vou falar due next Tuesday. Due next Tuesday. Então, é para a próxima terça, tá? Se a gente tem uma mulher grávida e você quer saber para quando é o bebê, a pergunta é when is the baby due? Então, é para quando? Então, é indicação de tempo, de prazo. Então, a gente já sabe que tinha um trabalho para casa, né? Um trabalho extra-classe e era para hoje. E a menininha fez todo aquele discurso lá que ela ia entregar, como, gente? Telepathically. Então, daí a gente já consegue entender mais ou menos qual era o nosso enunciado, qual era o nosso comando no enunciado. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante apresentando argumentos. Os argumentos dela têm qual finalidade? É para quê?
Então, é para convencer de que ela fez o relatório e vai mandar telepaticamente. O que a gente sabe que é um bom engodo aí, né? Uma sacanagem dessa aluna falando, olha, eu estou tentando o quê? Economizar papel e eletricidade e outros recursos. Por isso que eu não trouxe hoje. Mas, na verdade, eu estou mandando para você telepaticamente. Já pensou se essa moda pega? Tudo bem, gente? Vamos mais um, pessoal. Agora a gente tem um outro tipo de texto. Vocês viram que nessa aula eu tentei trazer gêneros diferentes, diversificados, para vocês entenderem que a gente tem várias coisas, né? Vários tipos de textos. Esse aqui é uma tirinha. Então a gente tem uma tirinha com 3 quadros, que a gente chama de 3 frames, tá? Esse também é um comum, é bem famoso, que é o Garfield, que é um gato bastante sacana. E aí ele tá falando com o seu dono aqui, que é o John, tá? E o John que começa falando ali. Remember my old girlfriend Jodelle? You know, the cycle. You have to be more specific. Bem cara de Garfield isso aqui. Então ele tá, o John, o dono aí desse gato, conversando com o seu pet, com o seu animal de estimação e fala, você lembra da minha namorada, a Jodelle? Sabe? A Psycho. Psycho é uma abreviação de psychopath. Aquela que era psicopata. E o Garfield fala, you will have to be more specific. Você terá que ser mais específico. O que a gente consegue entender desse texto? Então a gente tem aqui tirinha com 2 personagens, Garfield e o John, o humano e o animal. O John é que está falando o tempo todo. O Garfield, obviamente, ele é o gato, ele só pensa ali o que ele gostaria de falar para o John. O John está tentando interagir com o Garfield falando de quem? Da Jodelle. E ele mesmo fala, sabe aquela que era psicopata? E o Garfield falando, você vai ter que ser mais específico? Qual é a piada aqui? Qual é o humor? Vamos ver para a pergunta que vai ficar mais claro ainda. Olha, em 2011 caiu essa tirinha e tem o seguinte, a tira definida como um segmento de história em quadrinhos pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece porque A. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. B. Jodelle é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, o maluco é um amigo. D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. E John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. O que vocês acham? Olha, a dica tá, e o humor, toda a piada tá no 3º quadro. Quando o Garfield fala you have to be more specific, quer dizer o quê? Eu não consegui identificar de quem você está falando. Você falou que é a Jodelle, que é psicopata, ainda não sei quem é. Então, o que a gente pode concluir? É a letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Porque se você chega e fala, sabe aquela minha namorada maluca? Aquela que tinha cara de psicopata? E você fala, sei, aquela era meio louca mesmo. Ok, mas quando ele fala, você tem que ser mais específico, o que ele está falando? Puxa, você teve várias namoradas malucas, não sei qual delas ainda. Dá para você me dar mais detalhes? Dá para especificar mais um pouquinho? Tá bom? Beleza, pessoal? Foi bom? Espero que tenha sido. Beijo! Bom, pessoal, vocês viram que a gente trabalhou com os textos que eu já tinha mostrado na primeira aula. Tinha falado bem rapidamente e a gente tentou agora se aprofundar um pouco mais, ver como é que funciona a leitura do texto, olhar a fonte, ver a ilustração, ver tudo que o texto está te dando. Super importante vocês captarem todas essas informações. Às vezes aparece um negocinho lá, você fala, acho que não é importante. Tudo é importante. Fiquem de olho em todos os detalhes do título, da ilustração, da fonte e fiquem procurando as informações também no próprio enunciado do texto, da questão, tá bom? Então presta atenção nisso, que eu tenho certeza que a gente vai gabaritar. Bora lá gabaritar, hein, pessoal? Até a próxima!